Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças! A paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Vamos fazer a oração do Espírito Santo, pedir que Ele venha sobre nós para nos proteger, nos livrar de todos os males. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos louvei. E depois deste desterro mostrai em Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o 19º encontro. Jesus morre para nos salvar. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, amou-os até enfim. João 13, 1. Jesus, sempre que falava para o povo, dizia que todos deveriam ser humildes, justos, honestos e que deveriam amar e respeitar a todos. Independente de ser rico ou pobre, novo ou velho, branco ou preto, e que todos tinham direitos iguais. Jesus sempre estava ao lado dos mais pobres, dos doentes, dos injustiçados, sempre procurando ajudá-los e defendê-los. Quando via algo errado, ele falava, assim como os profetas, mesmo que isso ofendesse os poderosos, que enganavam e exploravam o povo. Essas atitudes logo fizeram com que muitos criticassem e caluniassem Jesus. Políticos e chefes religiosos sentiam inveja e medo da popularidade dele. Temia que tomasse o lugar deles. O povo, vendo que Jesus era muito bom, logo começou a chamá-lo de Rei dos Reis, pois Jesus sempre falava sobre o reino verdadeiro, o reino de seu Pai, o reino de Deus, e que nele só entrariam os que tivessem coração puro e limpo. Um dia, enquanto Jesus estava se dirigindo a Jerusalém com os apóstolos para a festa da Páscoa da Libertação, vendo como se comportavam os poderosos do seu tempo, Jesus falou assim aos amigos, os apóstolos. Quando chegaram perto da cidade de Jerusalém, Jesus pediu a 2 discípulos para que fossem buscar um jumentinho. Os discípulos fizeram o que Jesus pediu, colocaram o manto sobre ele e Jesus montou.
Ao entrar na cidade, uma grande multidão o esperava. Uns colocavam mantos pelo caminho, outros cortaram ramos de árvores de oliveira, espalhando por onde Jesus passava. As multidões iam à frente e atrás de Jesus, gritando: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais altos céus. Mateus 21, 9. E hoje nós comemoramos essa passagem de Jesus, a sua entrada em Jerusalém, no domingo de Ramos. Os dias se seguiram e Jesus expulsou com chicote os vendedores que no templo vendiam animais para o sacrifício e fazia a troca das moedas. Enfrentou as autoridades, chefes do sacerdote e os anciões. O povo cada vez mais clamava por justiça. Vendo toda essa agitação do povo, os governantes e poderosos decidiram prendê-lo e matá-lo. Jesus já sabia o que ia lhe acontecer. Sabia que sua missão estava próxima do final. Por isso pediu na quinta-feira, antes da Páscoa, que os apóstolos preparassem uma ceia, pois desejava comê-la com eles. Os apóstolos prepararam a ceia e ao cair da noite, enquanto Jesus estava comemorando a Páscoa com eles, pegou uma bacia com água e com uma toalha lavou e beijou os pés dos apóstolos. Eles estranharam. No entanto, Jesus sabia o que fazia. Com esse gesto, ele deixou para nós a maior prova de humildade e amor, mostrando-nos que, mesmo sendo rei, serve os discípulos, lavando-lhes os pés. E essa cerimônia acontece na Quinta-feira Santa, é a cerimônia do lava-pés, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, tudo nesse dia, né? Na Quinta-feira Santa. Jesus ainda falou com um deles, lá presente. Iria traí-los. Os apóstolos ficaram tristes. Já pensou, né? Eles ali estreando com Jesus. E Jesus sabia tudo, né? Quem ia trair, quem ia negá-lo. Esta Santa Ceia de Jesus com os apóstolos foi uma celebração muito bonita e significativa. Jesus se torna alimento para todos nós. Durante a refeição, Jesus muda o pão em seu próprio corpo e o vinho em seu próprio sangue. Foi a forma mais simples que Jesus encontrou para ficar sempre conosco. Por isso, Jesus é o alimento para a nossa vida cristã. O pão mudando em corpo de Jesus e o vinho mudando em seu sangue são a Eucaristia. Jesus celebra nesta refeição a nova Páscoa e deixa para todos nós um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Logo após a ceia, Jesus subiu ao Monte das Oliveiras com 3 apóstolos para orar. Traído com um beijo na face dado por Judas Iscariotes, um dos discípulos, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Foi preso, acusado de querer ser o rei dos judeus, levado ao governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Este conversou com Jesus e não achou que fosse tão culpado assim. Entretanto, não teve coragem de defendê-lo e livrá-lo do julgamento, pois as autoridades judaicas insistiam em condená-lo à morte. Pilatos não quis arriscar-se e arranjar inimigo entre as autoridades judaicas por causa de alguém que ele mal conhecia. Naquela semana da Páscoa, era costume escolher um preso para ser libertado.
Pilatos fez uma proposta. Qual quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, que se chama Cristo? Barrabás tinha chefiado uma revolta. Os inimigos de Jesus no meio do povo responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: Seja crucificado. Vendo que nada adiantava, ao contrário, o tumulto crescia, Pilatos lavou as mãos diante do povo e disse: Sou inocente do sangue deste homem. Isto é lá convosco. Mateus 27, do 1, 24. Hoje, quando alguém quer se livrar de uma responsabilidade, fala, lavo as mãos, e às vezes acrescenta, como Pôncio Pilatos. Jesus então foi condenado à morte pelo jeito mais doloroso que havia naquele tempo, pregado numa cruz onde ficaria até morrer. Um inocente foi condenado pela falta de coragem daqueles que deveriam fazer justiça. Até nesse momento, Jesus é igual a muita gente, sofreu, foi abandonado e acusado injustamente. Judas Iscariotes, vendo que Jesus tinha sido condenado, tomado de remorsos, foi devolver para as autoridades as 30 moedas de prata que não aceitaram. Então ele jogou no templo as moedas, saiu e foi enforcar-se. Jesus teve que passar por torturas, chibatadas, zombaram dele, cuspiram nele, foi ridicularizado, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, condenado, fizeram-no carregar uma pesada cruz de madeira nas costas, pelas ruas de Jerusalém, até o alto de um morro chamado Calvário. Aí chegando, suas roupas foram arrancadas e divididas pelos soldados sobre o manto lançaram a sorte. Sendo torturado com tanta violência, Jesus sofreu o resultado de tudo que a maldade dos homens inventou. Jesus tinha o poder de Deus para não passar por isso. Todavia, aceita ser gente até o fim, manifestando assim seu amor por nós e nos salvando. Jesus, inocente, foi crucificado e acima da sua cabeça colocaram uma placa redigida por Pilatos, e nela estava escrito INR, em latim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Junto com 2 ladrões também foram crucificados, um à sua direita e outro à esquerda. Na cruz, entre tanto sofrimento, Jesus consegue dar o exemplo perfeito de amor e perdão, rogando: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois olhou para sua mãe, que estava junto do apóstolo João, e falou: Mulher, eis aí teu filho. Depois olhou para João e falou: Eis aí tua mãe. João 19, 26b, 27a. Então Jesus olhou para o céu e disse: Tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em seguida, inclinou a cabeça e morreu. Seus amigos pegaram o corpo da cruz e colocaram numa sepultura. Assim foi a primeira Sexta-feira Santa. Jesus passou sua vida na terra fazendo bem, curando os doentes, confortando os aflitos, perdoando os pecados, amando e ensinando o bem a todos. Passou sua vida dizendo sempre sim a Deus. Pai, o mistério central da nossa fé é a morte e a ressurreição de Jesus.
E nesse mistério que se encerra todo o amor de Deus por nós. Jesus sofreu e morreu para que todas as pessoas pudessem ser felizes. Esta foi a vontade do Pai. Jesus se entregou à morte, e morte de cruz, para nos salvar. A cruz tornou-se para os cristãos um sinal sagrado, porque Jesus morreu na cruz, sendo inocente, entregando-se livremente e por amor, Jesus fere a morte por dentro. A cruz, que antes era sinal de tortura e morte, torna-se um sinal de vida. Mesmo sofrendo muito, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que faz. Mesmo sofrendo como Jesus sofreu, né, apanhou, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, feriram o seu coração, deram água com fel, né, coisas amargas para ele, e mesmo assim ele pedia perdão, né, para eles. Dizia para Deus que eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus, com sua morte na cruz, pediu perdão ao Pai por todas as maldades e pecados de todos os homens e mulheres do mundo todo. É um mistério muito grande o amor de Deus por nós, a ponto de nos enviar seu Filho, Jesus, para nos salvar e libertar de todo o pecado e nos ensinar a viver o amor e a santidade, a que somos chamados por Deus. Deus, ele nos criou para que a gente possa viver na santidade. Ele não nos criou para que nós possamos viver no pecado. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E é isso, crianças, que eu quero falar hoje para vocês, né? Sobre a morte e ressurreição de Jesus. No próximo encontro nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, a sua missão, né, era morrer para nos salvar. Jesus morreu para nos libertar do pecado, né? Assim como o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, ele foi apagado, né, com a morte de Jesus. Nós fomos libertos do pecado por Jesus, por sua morte. Ele derramou seu precioso sangue na cruz para nos libertar do pecado. E nós podemos agradecer a Deus por isso, porque Deus, Ele nos ama muito, que nos deu o seu Filho único para nos libertar do pecado. É isso que eu quero dizer para vocês hoje, né? Sobre Jesus morrer na cruz para nos libertar de todo o pecado. Que nós possamos agradecer sempre a Deus por isso, né? Por Jesus ter dado a sua vida por todos nós. Fiquem todos com Deus e amém.